A hora do jantar é, para a maioria das pessoas, um tormento. Para quem precisa emagrecer, então, nem se fala. É um inferno na torre. E quanto mais receita fit aparece ali para a pessoa, pior é. Eu só vejo um jeito de resolver isso. Eu tenho, inclusive, testado nos últimos anos com meus pacientes e tem funcionado super bem. Eu até já achei que eu tinha que inventar receita para cada pessoa, sabe? Dar mais opção para a pessoa não enjoar, para a pessoa comer, assim, coisinhas levinhas, sem carboidrato rápido. Eu calculava carboidrato e dava para os pacientes executarem. Não rolava. O tormento do jantar continuava. Até rimou. E o que funcionou mesmo foi eu juntar, né, na vida dos meus pacientes, 2 coisas. O hábito que eles tinham, mesmo que fosse um hábito todo cagado, errado, aquela coisa de comer muito pão da noite, sabe, de não jantar comida, enfim. Manter o hábito da pessoa culturalmente, da família da pessoa, primeira coisa, que tem que manter. E segunda coisa, respeitar o horário que a pessoa tem mais fome. E normalmente, para quem tem essa questão aí para resolver do jantar, né, que é o assunto desse vídeo, a fome maior, a fome assassina dessa pessoa, e talvez seja a tua também, começa ali no final do dia e na hora da janta, tá assim, ó, no high level, no pico máximo da fome. Então, tem que juntar essas 2 coisas e eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso. E tem jeito. E uma coisa muito engraçada que me aconteceu faz tempo já, mas foi ali que eu me dei conta que as pessoas achavam um tormento a hora da janta, porque eu adoro fazer a janta, realmente é uma coisa para mim que é onde eu relaxo e eu sei o que fazer, né, enfim, essa questão na minha vida é bem resolvida. Mas uma vez eu estava no num jogo aqui do Henrico, né, de futebol, e aí chegou uma mãe para mim do nada. Cara, eu já sabia quem ela era, mas assim, não tinha muito contato. Ela chegou pra mim do nada, sentou do meu lado e falou assim: "O que que vai fazer de janta?" Aí eu falei: por quê?" "Não, porque assim, ó, pra mim a hora da janta é um horror, me dá uma ideia, porque eu não aguento mais pensar no que eu vou fazer de janta." Aí eu falei lá o que eu ia fazer, não era muito o hábito dela, né, porque ela pedia comida, mas não queria pedir, enfim. Ali eu me dei conta que as pessoas não gostavam muito de fazer jantar, porque naquele final de semana eu também encontrei outras pessoas, assim, que eu não tinha tanta intimidade, né, e perguntei, todas falaram, todas, mulheres, né, a maioria, e homens falaram: "Não sei o que eu vou fazer para o jantar. Não sei, não sei, é uma hora que eu fico estressada, que eu fico estressado", e aí eu comecei a entender por que que os meus pacientes engordavam, ferrando tudo no final do dia. Era por causa do jantar. E quanto mais opção aparece, mais a pessoa fica maluca, sem saber o que fazer, e mais ela acha que ela tem que fazer uma outra receita que ela não ia fazer, porque a outra que tá certa, porque o que ela come tá errado, e aí começa a função, e aí a pessoa acaba de uma pizza. Bom, o que que eu te sugiro para não ter mais esse tormento do jantar? Primeira coisa, deixa fixo o esqueleto do jantar. O que que é deixar fixo? É sentar com a tua família, com as pessoas que tu convive, né, quem vai jantar em casa, quem não vai. Olha, então segunda-feira é o dia da gente fazer, uma sopa, então ou então a gente vai variar aqui fazendo outras coisas, deixar meio fixo. Quinta-feira aqui em casa pelo menos é o dia do macarrão, já faz muitos anos, então eu faço macarrão com carne ou com frango ou com o que tiver, ou faço uma carne moída, mas é o dia que todo mundo sabe que tem macarrão. Tem salada, tem fruta, mas o macarrão é o fixo. Na quarta-feira é o dia que tem arroz, feijão, uma carne, a carne que tiver, salada e fruta. Então, com a organização do esqueleto da casa, né, mesmo que a pessoa tenha hábito de comer lanche de noite, que não é um problema, aí na segunda-feira, por exemplo, vai ser um pão francês com, salada dentro, queijo, ou vai ser pão com ovo, e aí de sobremesa vai ser bastante fruta, né, para cobrir um pouco os vegetais que não teve na na janta. Isso não é um problema. O problema é não saber o que vai ter. Isso gera muita ansiedade, isso gera aquelas pesquisas de receitas de última hora, que não rola, né, até na hora tu pode achar: e descobri uma receita aqui", mas não vai se manter, tu não vai fazer sempre aquilo. Agora se tu tem um esqueleto de cardápio, eu vou deixar aqui embaixo o Menutina, tá, pra tu entender melhor como isso funciona. Tu tem um esqueleto de cardápio teu, da tua casa, que seja lanche, que seja pão de noite, que seja comida, não importa. Se isso é organizado, fica muito mais fácil não cair naquela roubada de procurar receita de última hora, ideia, o povo com fome, e aquele estresse, isso ajeita tudo. É um sistema assim que funciona.
Que nem acordar, escovar o dente e sair, que nem antes de dormir tomar banho e deitar. São coisas básicas que a gente tem que ter o esqueleto pronto. E aí, claro, vai juntar com o horário que tu tem mais fome, que provavelmente é o jantar, aí tu vai dar uma diminuição, né, de alimentos que tenham farinha e arroz, caso tu precise emagrecer, e aí durante o dia tu vai dar uma baixada nisso para saber que de noite tu vai chegar em casa, vai comer um pão com ovo. Eu tô falando pão com ovo, que sério, eu acho que pão com ovo resolve qualquer jantar. Um pão francês, abre ali, põe um ou 2 ovos dentro, tá feito. Aí de sobremesa pega uma fruta, tá organizado o teu jantar, uma paz espiritual que a pessoa tem quando ela come um pão com ovo e uma laranja de sobremesa. E aí no restante do dia, quer dizer, no dia inteiro, tu come melhor, né, o teu almoço tu faz com mais verdura, com proteína, arroz, feijão, carne, salada, de tarde tu faz ali um lanche, um iogurte, uma fruta, e de noite tu sabe que o teu pão com ovo tá garantido, e garante tudo. Assim como pão com carne, ou então um wrap com atum, salada, né, caso tu tenha o hábito de comer lanche de noite, que seja uma coisa assim que tu preferia que fosse lanche, porque senão vai mobilizar muito a cozinha e tal, não tem problema, desde que no restante do dia, né, antes tu tenha comido melhor. E o melhor que eu digo é fibra vegetal, né, às vezes não dá para ter isso no jantar, tudo bem, não tem problema, não precisa ficar arranjando coisa para fazer e te incomodar, coisa que tu não vai manter. Então eu prefiro que tu ó, eu prefiro, tô mandando ti, né, eu prefiro que tu já te organize com aquele esqueleto básico da família, que é aquilo que dá para fazer, né, que o jantar ser tranquilo, e no restante do dia tu recupere, comendo melhor ou comendo mais variado. E para fazer essa compensação, caso tu precise emagrecer, né, também vou deixar aqui embaixo o emagrecer e manter, hashtag Fitina, que é também todo esse processo de compensação quando a gente precisa deixar para o final do dia os alimentos com mais farinha ou carboidrato. Escreve para mim aqui o que, que é o hábito da tua família. O que, que deveria manter assim para ti? O que, que tu acha assim que tu não quer abrir mão daquele jantar porque é o que tu fica feliz, relaxada, relaxado e que tu gostaria de manter? Vou deixar mais um vídeo aqui em cima para ti sobre o jantar. Espero que te ajude. Um beijo.